Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje temos como primeira análise as propostas de alteração à Lei das Rendas. Seguimos com a dependência de Portugal perante o turismo. Falamos sobre os partidos à direita e à esquerda do PS que arrasam o concurso de professores. Ainda o leilão da madeira ardida e como tema final a história improvável do aperto de mão entre as Coreias. São então estes hoje os temas em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso, começamos precisamente, tal como disse há pouco, com as propostas de alteração à Lei das Rendas. Como é que podemos ver estas propostas? Do meu ponto de vista pessoal, temos que olhar para estas iniciativas de uma forma positiva. A última alteração à Lei das Rendas foi feita em 2012. Portanto, há 6 anos. E acho que este é o período certo para se fazer o balanço concreto da aplicação dessa reforma que foi feita no governo anterior. Aliás, pela lei que até ficou designada como Lei Cristas. E sem prejuízo de eu considerar que há aqui uma falha do atual governo porque não aplicou algumas das regras estabelecidas nesse mecanismo jurídico, na Lei de 2012, que previa que um determinado período de tempo a seguir o Governo, fosse qual fosse o Governo, obviamente, porque isto é uma lei da Assembleia da República, teria que implementar medidas de caráter social para suavizar os efeitos da aplicação dessa mesma Lei de 2012 aos inquilinos. Este Governo não aplicou essas regras de apoio social às famílias. Poder-se-á dizer que, mais importante do que aplicar essas medidas que a própria lei previa, foi criar as condições para alterar significativamente a lei de 2012. Não me parece completamente descabida esta análise. Eu sou defensor de uma regra mais eficaz. Se há uma lei que cria expectativas e que estabelece prazos para concretizar essas expectativas, os cidadãos têm direitos adquiridos com essas expectativas. E, portanto, seja qual for o governo, concordem ou não concordem com o governo que lhe antecedeu, deve aplicar essas regras. Mas, se isto é importante, do meu ponto de vista pessoal, mais importante ainda é que há essa falha, mas avança-se com a alteração significativa desse mecanismo jurídico. E o processo iniciou-se agora. As linhas gerais estão definidas na decisão do Conselho de Ministros, porque agora é que se vai abrir o debate, ou melhor, vai-se aprofundar o debate, porque é uma lei que tem que ir à Assembleia da República. E é previsível que surjam alterações à decisão do Conselho de Ministros no sentido positivo, porque eu conheço alguns deputados de algumas sensibilidades político-partidárias que têm uma sensibilidade especial para isto e também admito que o próprio Partido Comunista Português e o próprio Bloco de Esquerda possam dar contributos mais arrojados, portanto menos tímidos, para enriquecerem, para melhorarem esta lei. Mas deixe-me transmitir 2 ou 3 dados positivos e 2 ou 3 dados negativos deste instrumento jurídico. Primeiro, esta criação das condições para que um cidadão, um casal, com mais de 25 anos numa casa, ter alguns direitos é positivo. Como é positivo a proteção dos cidadãos com uma deficiência superior a 60%. E isto é muito importante, que é termos em consideração que nós em Portugal temos muita gente, muitos cidadãos portadores de deficiências e que nem sempre são protegidos. E, neste caso, este Governo teve isso em consideração ao criar este mecanismo de que pessoas com mais de 60% de deficiência estão protegidas. Depois, deixe-me deixar outra nota positiva. Na lei anterior, estabelecia-se que, quando se realizassem obras com um valor superior a 25% do valor do património, do prédio, a rescisão era praticamente automática.
Ora, isto era muito O fácil. que é que muda agora? Isto criava muitas condições para que os senhorios despedissem os inquilinos, pura e simplesmente, porque é fácil fazer obras com um valor superior a 25%, porque os preços são todos degradados. O que muda não é muito significativo. Muda um pouco, mas não é muito significativo. E eu espero que agora na Assembleia da República, na defesa do setor dos inquilinos, isto melhore e seja clarificado. Porque agora diz assim, em vez de ser 25% de investimento do valor patrimonial, passa a ser 25% do valor do mercado. E como é que se define o valor do mercado? Quer dizer, as pessoas que interferem diretamente no mercado conhecem bem o valor e conhecem que o valor do mercado normalmente é superior ao valor que está, ao valor pelo qual se paga o IMI, digamos assim, ao valor matricial, ao valor que está na matriz. Não sei se isto é suficiente, acho que é muito tímido, é muito pouco e até diria que pode criar aqui algumas confusões. Mas repito, eu acho que esta questão vai ser melhorada, pode ser melhorada e do meu ponto de vista pessoal deve ser melhorada e tenho aqui alguma esperança de facto que finalmente, não tantas vezes como eu desejo, mas pelo menos desta vez, se sintam os valores da esquerda. Isto é, os partidos de esquerda, os deputados que representam a esquerda, assumam mesmo que são de esquerda. Ou seja, assumam mesmo que são de esquerda. Porque nem sempre há uma articulação entre o discurso de esquerda e a prática de esquerda. Ora, neste caso, eu gostaria muito de ver um discurso de esquerda e uma prática de esquerda. Com o devido respeito, e fico com esta nota à espera que me faça a pergunta que quer fazer, com o devido respeito pelo papel dos proprietários. Temos que ter isso em consideração. Não podemos fazer uma lei exclusivamente a pensar nos inquilinos. Também temos que pensar nos proprietários. É verdade que os inquilinos estavam muito desprotegidos e isso corrige-se nesta lei. Narciso Miranda, aquilo que lhe vou perguntar é se de facto esse reforço dos inquilinos de alguma forma é positivo ou ameaça o mercado de arrendamento. Cria alguma agitação no mercado de arrendamento, mas o balanço global leva-me a concluir inequivocamente que é muito positivo para os inquilinos. Vamos ser claros. Eu não estou a desprezar, a desvalorizar o mercado e o papel dos proprietários, que é muito importante. É muito importante mesmo. Sobretudo os proprietários antigos, dos proprietários de prédios muito antigos, com rendas muito degradadas. E os proprietários que são proprietários só porque herdaram. Não quer dizer que têm dinheiro ou que tinham dinheiro para fazer os investimentos e herdaram. E, portanto, muitas vezes recebem uma renda que não suporta os custos das propriedades que herdaram. Agora, os inquilinos ficaram muito desprotegidos com a lei de 2012. E é este equilíbrio, ou melhor, é esta correção que se deseja que esta lei introduza e que, na minha opinião, introduz de facto. E eu acho que devo salientá-lo com a responsabilidade que eu assumo dizer que é preciso fazer aqui o equilíbrio para que também não se ponha numa posição de muita fragilidade os proprietários, que isso poderá fragilizar também o mercado, mas acho que isso está a ser acautelado. Como é que vê a lei do arrendamento vitalício? A lei do arrendamento vitalício só pode ser feita a partir dos 25 anos. É uma grande garantia para os inquilinos mais idosos, mais fragilizados, mais também desprotegidos. É preciso ter uma preocupação com os inquilinos mais idosos. Eu acho que sim, e esse é um aspecto muito positivo do ponto de vista não só social, mas do ponto de vista dos valores da solidariedade que nós temos que preservar e até aprofundar, porque eu acho que nós temos que, quando digo nós a sociedade. A sociedade é muito cruel com as pessoas mais desprotegidas. Há bocadinho falei em cidadãos portadores de deficiência. A sociedade é cruel com os cidadãos portadores de deficiência e com as famílias, que são os verdadeiros suportes dos cidadãos portadores de deficiência. Logo, a sociedade tem que ser um pouco mais generosa com estes cidadãos mais frágeis, que criam condições para uma renda mais sólida e uma garantia mais eficaz para esses cidadãos, que lhes permite uma renda mais longínqua, mais garantida, mais segura e, digamos, mais protetora. Eu acho que isso é um aspecto positivo, também eu devo salientar, sinceramente. Falamos agora dos despejos. Claro que temos que falar também no subsídio da renda, para os cidadãos mais frágeis, porque quando estamos a falar nos proprietários, esta lei permite esta nota, que é dizer assim, que culpa tenho eu, que sou proprietário,
e que vivo do meu rendimento, nem sequer sou um proprietário rico, avantajado, sou proprietário porque herdei ou porque num momento da minha vida em que fiz grandes sacrifícios, poupei para construir, que culpa tenho, como é que é possível ser eu sozinho, com o meu esforço, com o meu trabalho, a resolver um problema de uma fragilidade social do meu inquilino? Ora, aqui está uma vertente positiva da lei. Isso resolve-se através da intervenção do Estado, lá está. O regulador, o protetor, o Estado tem que desempenhar essa função e tem que a desempenhar com qualidade através do subsídio à renda para não ser o proprietário a aguentar sozinho esse esforço. Narciso Miranda, uma última nota relativamente a este assunto, relativamente àquilo que há pouco estava precisamente a falar, os despejos. O autarca do PS, Miguel Coelho, deputado socialista e presidente da Junta de Freguesia. Presidente de uma Junta de Lisboa. Exatamente, quer congelar os despejos até que sejam aprovadas as novas leis do arrendamento. Não me parece uma ideia descabida, parece uma ideia até muito oportuna. Se há uma lei que avança no sentido de introduzir regras novas que protegem mais os inquilinos, e se há eu não diria aparente, e se há um real consenso, uma real, não é consenso no sentido da unanimidade, se há uma maioria que aponta no sentido de defender os princípios gerais desta lei, que vai agora ser submetida no Parlamento, faz todo o sentido, então suspenda-se até que a lei ganhe os contornos definitivos e, em função desses contornos definitivos, atuaremos em conformidade. Parece-me que o Miguel Coelho avança com uma ideia muito interessante, muito oportuna e diria até muito justa. Eu até conheço muito bem o Miguel Coelho e acho que devo salientar esta perspectiva de caráter social que advém tão bem não só da sua filosofia, da sua ideologia política, mas sobretudo da sua experiência como autarca. E fico muito contente por ver um deputado do Partido Socialista a ter um discurso de esquerda e uma prática de esquerda, porque nem sempre eu poderei dar este elogio a outras práticas e outros titulares de cargos. Muito bem. Mesmo do Partido Socialista, obviamente. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema. Portugal é dos países que mais depende do turismo. É notável não é essa afirmação, é essa constatação. É notável sob todos os pontos de vista. Mas deixe-me dizer o menos relevante. Como se prova, a redução do déficit e o caminho aberto para um grande equilíbrio, uma grande recuperação da nossa economia, está provado que está no turismo. É uma consequência do turismo. E eu tenho pena, senti necessidade de dizer isto, porque isto foi negado, esta evidência foi negada durante muito tempo. Tenho pena por isto e tenho pena por outra razão. É que esta evidência foi anunciada sistematicamente pela direita e a esquerda negava. E a esquerda tentava desmontar estes números. Posto isto, porque eu acho que nós devemos falar a verdade e devemos ter a coragem de dizer a verdade e não termos receio de quem nos está a ouvir por ouvir estas verdades, comprovado 2 anos depois esse discurso de que nós estávamos a respirar melhor, não propriamente por causa de reformas feitas, porque não se fizeram, temos que concordar que não se fizeram. E não sei se vão fazer na reta final deste mandato, deste governo. Não por causa das reformas que não se fizeram, mas porque há aqui dados excepcionais que aqueceram a economia e que nos, felizmente, criaram condições para sairmos do buraco em que estamos. Mas eu acho espantoso outra coisa. Foi uma aposta acertada, o turismo. Eu acho que a aposta é acertada, mas isto aconteceu com a naturalidade completa, porque não houve aqui nenhuma aposta definida. Não se pode dizer que houve aqui uma medida legislativa, houve aqui uma medida excepcional que definiu uma estratégia, que este ou aquele governo, o anterior, o atual, tenha definido. Não, isto é uma consequência normal das coisas. E porquê é que eu estou a dizer isto? Não para desvalorizar o papel do governo, mas para lançar um alerta amarelo. Isto não vai durar sempre. Esse é que é o problema. É que isto não vai durar sempre. Oxalá que dure muito mais tempo. Mas isto não é eterno. E qual é o meu problema? Será que nós nos estamos a preparar para a parte seguinte? Para a conjuntura que vem a seguir? Tenho algumas dúvidas. Mas voltemos aos números. Eu acho que há aqui uma coisa notável. Na Europa, o país que mais beneficia com o turismo é a Espanha, que tem o seu PIB influenciado em 11%, ou seja, 11%, em consequência das receitas do turismo. E o segundo país na Europa
é Portugal. O que eu acho espantoso é estes dados concretos. A Espanha e Portugal têm o seu PIB mais enriquecido, mais influenciado pelo turismo, por exemplo, do que a Áustria, que é um país magnífico. Ou a Hungria, que é um país que é uma grande novidade. Imagine-se, ou a Grécia, que é um país excelente do ponto de vista histórico, do ponto de vista patrimonial, mas também do ponto de vista turístico. Quem diria há meia dúzia de anos, vou repetir, quem diria há meia dúzia de anos que Portugal ia ter uma influência da receita do turismo mais forte do que a Grécia, do que a Itália. Já não digo, a França também. Ou seja, já não digo do que a França, mas mesmo do que a França. A França é um país extraordinário. A Itália, a Áustria, repito, a Hungria, a Grécia e Portugal têm mais turismo que estes países que acabo de referir, e só a Espanha é que é mais influenciada no seu PIB em consequência da receita do turismo de Portugal. Isto é verdadeiramente notável que nós temos que ter em consideração. Claro que isto são contas da Organização Mundial do Turismo. E como são contas da Organização Mundial do Turismo, há aqui uma base de credibilidade muito significativa que eu gostaria de realçar. Última nota, Helena. Saibamos aproveitar esta conjuntura. Saibamos aproveitar esta oportunidade. E lanço um desafio, que eu acho que ainda não ouvi ninguém a lançar. Não estou a dizer isto para valorizar o que vou dizer, mas gostaria de, daqui a uns dias, voltar cá e dizer assim, olha, enganei-me. Porquê é que nós não aproveitamos parte desta receita para melhorarmos os serviços públicos? Para darmos mais qualidade aos serviços públicos? Para darmos mais qualidade à saúde? Mais qualidade à educação? Mais qualidade à prestação dos serviços na segurança? Na área social, porque há, queiramos ou não reconhecê-lo, eu reconheço com experiência própria, porque há uma degradação progressiva dos nossos serviços públicos, dos serviços do Estado. O Estado, como agente regulador, tem uma tarefa muito importante que não está a cumprir. E esta receita do turismo, a segunda maior receita da Europa do turismo, poderia servir tão bem para fazer mais investimentos nessa área. Repare, um pormenorzinho que não tem nada a ver com esta questão de nível nacional e internacional. Ainda há pouco tempo você fez aqui uma notícia, ou a nossa televisão, a RTB, fez aqui uma notícia que ardeu mais um autocarro da Resende no meu concelho, em Matosinhos. Toda a gente deu porrada na Resende, na empresa. E ela merece. Mas então e o regulador? Então o Estado? Onde é que está o Estado? Onde é que está a Direção-Geral de Transportes Terrestres? Onde é que está esta semana, precisamente, voltou a arder um autocarro em Resende. Exatamente, esta semana. Onde é que está o regulador? Eu creio que disse no início, esta semana ardeu mais um autocarro. 3 num ano. Onde é que está o agente regulador? Onde é que está o agente que faz as inspeções? Quem autorizou aquele autocarro a circular? Onde é que está o papel das autarquias? Quer dizer, eu acho muito interessante o pelouro da mobilidade... da autarquia de Matosinhos. O pelouro da mobilidade de Matosinhos, da Câmara de Matosinhos, que até é de um partido de esquerda, Partido Comunista, diga vamos exigir acelerar o concurso público. Mas isso resolve o problema. Então, e se houver um concurso público e aparecer um concorrente que continue a buscar autocarros na sucata da Alemanha e depois o regulador autoriza esses autocarros a circular? Reparem, é muito importante nós aproveitarmos esta oportunidade de alguma folga, designadamente no produto interno bruto, resultante das receitas do turismo, para melhorar aqui alguns serviços. Para melhorar os serviços, sobretudo na saúde, na segurança, na proteção das pessoas, etc. Exatamente. Muito bem. Falamos agora de educação e do concurso de professores. Partidos à esquerda e à direita do PS estão em desacordo com o concurso de professores. O que é que se passa, Narciso Miranda? Muito rapidamente. Muito rapidamente. É uma coisa curiosa que tivemos 3 anos de grande pacificação no mundo da educação, no universo dos professores. E, ultimamente, nestes últimos 6 meses, começam a aparecer sinais de alguma degradação, de alguma clivagem e de alguma conflitualidade. E, neste caso, termino com esta nota, porque me pediu para ser mais rápido, eu acho que o Governo tem que estar muito atento, porque isto é críticas à esquerda, ao centro e à direita. Está toda a gente a criticar, está toda a gente a dizer mal, alguma coisa está a correr menos bem. E depois de 3 anos de pacificação era importante voltarmos a criar as medidas necessárias de proteção, designadamente aos professores e à comunidade escolar, para que
a agitação não ultrapasse um determinado limite que perturbe uma área fundamental para o futuro, que é a educação. A educação. Narciso Miranda, falamos agora do leilão de madeira ardida. É perturbante isso, é muito perturbante. Porque a madeira ardida tem que ter um destino e não podemos desperdiçar a oportunidade de irmos buscar aí alguma receita, não posso criticar. Mas perturba-nos um pouco, sobretudo falarmos em leilões de madeira ardida, remete-nos imediatamente o nosso sentimento, a nossa sensibilidade, a nossa revolta para aquilo que aconteceu no ano passado. Para os incêndios, para o drama daquelas famílias, para o drama daquela gente que ficou sem nada, para o drama de muita gente que ficou sem casa, sem haver, sem os seus animais, ficou sem nada e muitas vezes ficou, inclusive, sem alguns dos entes mais queridos. É muito complicado, é muito suscetível, pronto, mas é a lei da vida, lá se tem que vender em pacotes e em leilão, a ver quem dá mais para que o Estado pelo menos vá buscar algum. Olha, e se houvesse uma proposta, por exemplo, é uma boa proposta para um governo de esquerda e é uma boa proposta para um partido dos três que suportam este governo, utilizar esta receita do leilão das madeiras ardidas exclusivamente para investir em ações de prevenção contra os incêndios. Eu já não digo pegar neste dinheiro todo e entregá-lo às vítimas dos incêndios. Não. Investir na prevenção para que as cenas que aconteceram o ano passado não se repitam. Seria o mais correto. Eu acho que era uma boa medida. Eu desafio o Bloco de Esquerda a fazer esta proposta, ou o PC, ou até o PS, para que não apareça à direita a fazer a proposta, se é que não a fez já. Ou então que façam todos ao mesmo tempo, porque acho que seria justo e seria interessante. E assistiríamos a uma coisa no Parlamento tão bonita como aquela, com a líder da Juventude Social-Democrata no 25 de Abril, que pela primeira vez, eu não me lembro de mais caso nenhum, em 44 anos, faz um discurso consensual, consegue pôr toda a gente de acordo e toda a gente a aplaudir aquele discurso. Isto foi muito bonito, foi a parte mais bonita do 25 de Abril, complementada com aquele discurso do Presidente da República no 25 de Abril, que felizmente não foi desvalorizado, quando ele alerta para o problema dos populismos, o problema da xenofobia. E quando ele diz que não só alerta para os problemas do populismo e da xenofobia, mas avisa, não se iludam. E ele diz mesmo, eu próprio não me devo iludir com as sondagens, porque muitas vezes nós ficamos envaidecidos, ficamos empolgados e ficamos a 2 passos de nós próprios darmos contributos para atos de populistas. Foi muito profunda esta mensagem e foi um aviso muito sério que, portanto, 2 momentos muito bonitos, muito significativos do ponto de vista político, muito marcantes no 25 de Abril deste ano, que eu não vou esquecer facilmente, e acho que todos devemos refletir sobre esses 2 momentos muito bonitos. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora da política internacional, falamos do aperto de mão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Olha, queiramos ou não, independentemente da opinião que cada um tem sobre o que se passa na Coreia do Norte e o que se passa na Coreia do Sul, este aperto de mão era imprevisível. Ninguém adivinhava que ia acontecer há um ano. E as ameaças foram tão evidentes, e os perigos espreitaram tantas vezes, que o início, esta medida que faz um ato de partir um muro de gelo, já é importante. Mesmo que no primeiro aperto de mão não resultem mais coisas muito concretas e positivas, há uma fissura que se abre naquele muro de gelo. Uma fissura necessária. Uma fissura necessária que eu espero que derreta mais gelo e que abra mais para que se criem novos horizontes no sentido de mais paz, mais compreensão, mais tolerância e menos armamento, menos guerra, menos ameaças. E eu acho que isto é importante também acontecer nas Coreias. E o mundo hoje acordou precisamente de olhos postos na Coreia. E o mundo precisa, nas Coreias, neste caso. Exatamente, o mundo precisa destes gestos. O mundo precisa que desta abertura também. Desta abertura, desta disponibilidade, abertura de espírito, pelo respeito por opiniões diferentes. Eu não concordo com o que se passa aqui. Não interessa isso, interessa que isto é um dado, um passo importante e um passo positivo. Claro que já vou ver, não deu muitos resultados. A seguir, é um passo. A seguir virá o segundo passo, depois o terceiro e o quarto, e o gelo vai derretendo e quebrando. Muito Exatamente. bem. Narciso Miranda, terminamos então hoje a falar deste aperto de mão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada, boa semana. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião com Narciso Miranda. Eu regresso segunda-feira. Bom fim de semana.